uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria dividir esse momento com você que curte o programa, que participa do programa, que interage com o programa e que faz do Vejam Só o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo. E hoje um tema daqueles que fala muito sobre a nossa prática, sobre o dia a dia, como colocar na nossa vida aquilo que a gente professa, a nossa fé. Fica ligado aí que eu tenho certeza que você vai aprender demais. Mas, bom, para a gente ganhar tempo no programa de hoje, já vou apresentar os nossos convidados. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios a psicóloga clínica, doutora Geórgia Souza. Geórgia, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda novamente ao Vejam Só. Uma ótima noite, graça e paz. Obrigada, amém. Eu que agradeço. É sempre um privilégio, a oportunidade de estar aqui compartilhando e contribuindo com o programa. Obrigada. A alegria é nossa, Jorge, em recebê-la. Obviamente com as suas contribuições técnicas, né, da psicologia. Bom, o tema de hoje é imprescindível a gente falar sobre isso. Mas antes da gente entrar no tema e começar a nossa conversa, só vou pedir para você passar os seus contatos para o nosso telespectador. De repente tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, por favor. Tá. Instagram, psi.georgiasouza. WhatsApp 011 93414 2067. Compartilho diariamente dicas sobre saúde mental, terapia, então acompanha lá. Boa. Os contatos já apareceram aí para você, tá bom? Então, mas se você não anotou, perdeu, passou rápido, tá tudo salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só também, tá bom? E a irmã congrega em qual igreja, Jorge? Eu sou da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Jacuí, em São Miguel Paulista. Um beijo aos meus pastores, Rafael e Lidiane. Boa. Tá aí dado o recado também a toda a galera ali de São Miguel, da Zona Leste também. Obrigado novamente, Jorge, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só e a contribuição vai ser fundamental no tema de hoje. Bom, mas nós recebemos também aqui nos nossos estúdios o pastor Luiz Ricardo de Souza. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Luiz, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente, meu irmão. Prazer, Zeca, estar contigo mais uma vez. Também contribuir com o programa, um tema bastante sugestivo, importante para esse momento que a gente vive da humanidade, né? Então, prazer estar aqui e poder ser um canal de bênção para as pessoas conciliar a fé com a ansiedade. Sem dúvida. Inclusive, nós vamos poder falar muito sobre essa perspectiva, porque o Brasil é um país onde o evangelho cresce demais. Cada ano, cada censo, cada estatística que a gente vê, o evangelho avança, mas, ao mesmo tempo, o Brasil ocupa a liderança dos rankings. Quando a gente fala das questões relacionadas à saúde mental, vai ser uma perspectiva boa. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Antes, eu quero as informações da igreja também. Pastor, por favor. Eu sou pastor setorial na cidade de Diadema, né? Assembleia de Deus, Ministério do Belém, uma igreja que fica localizada na rua Washington Luiz 330, e minha rede social é PR, meu Instagram, PR Luiz Ricardo Oficial, e o meu Facebook também, Luiz Ricardo Souza. Prazer encontrá-lo por lá. Boa. Os contatos que o pastor disponibilizou também apareceram para você e vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então você pode chegar por lá para pegar as informações da igreja, conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão também, tá bom? Tudo lá direitinho para você. Bom, a gente já deu aqui uma pincelada rápida no tema que nós vamos tratar, mas nós vamos colocar aí para você agora. E a nossa pergunta é simples, é direta, mas ela fala muito sobre a nossa prática. E às vezes a profissão de fé e a prática, às vezes elas não conseguem se conectar muito bem, e é exatamente nessa tensão que nós queremos conversar. A pergunta é a seguinte: pode alguém que confia em Deus andar ansioso? Primeiro, os meus convidados vão responder a pergunta dando a perspectiva deles, traçando ali em linhas gerais a ideia que eles querem desenvolver durante o programa, e aí na sequência você vai participar também votando na nossa enquete. E nós vamos continuar a nossa conversa, porque tem muita coisa para a gente falar sobre o tema. Jorge, eu vou começar com você. Uma perspectiva, obviamente, mais técnica, científica, né, da psicologia. Como é que você responde a nossa pergunta-tema de hoje? Por favor. Tá. Antes só de responder, vamos só definir o que é ansiedade.
Porque a ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo diante de situações de perigo, desafio e estresse. E partindo do ponto que somos seres emocionais, isso faz parte da nossa construção. Então, assim, é inevitável e a gente não controla as emoções. Então, nós, em algum momento da vida, sentiremos, sim, as diversas emoções, inclusive a ansiedade. Então, na sua perspectiva, a ansiedade e fé, elas não se anulam, vamos dizer assim? Não, porque assim, ela é inerente, ela faz parte da nossa construção quanto ser humano. Porém, em aspectos no setting terapêutico, a gente trabalha muito isso, que são 3 aspectos bem importantes, que é a intensidade, a frequência e o quanto afeta o seu bem-estar. Então, partindo desses 3 pontos, realmente, Geórgia é muito intensa, Geórgia, eu sinto isso o tempo todo, Geórgia interfere na minha qualidade de vida, no meu bem-estar. Aí sim se torna algo patológico. Então, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa ter um especialista da saúde para te ajudar a cuidar. Então, assim, tecnicamente a gente pode definir que existe uma ansiedade que é natural. Perfeito. E uma ansiedade que é patológica. Se torna aí nós estamos falando... Exatamente. Só para amarrar aqui a ideia, a gente pode falar que então tem diferença nisso? Então, assim, um cristão seria natural ele ter uma ansiedade normal, mas a patológica já pode ser um problema, inclusive na sua perspectiva de fé, por exemplo? E ou aí, é difícil? Não, vai ser, porque assim, e aí, quando a gente entende qual que é a nossa tríade? Corpo, mente e espírito. Então, se a gente entende isso, poxa, saúde mental, eu preciso cuidar da minha saúde mental, a gente tem a nossa vida social, a gente tem os nossos relacionamentos, a gente tem a nossa família, a nossa vida conjugal, o trabalho, tudo isso vai interferir porque vai trazer preocupação. Agora, o que a ansiedade vai se tornando algo patológico? Porque isso vai sendo potencializado. Então, eu passo a sentir isso o tempo todo. Então, o meu sentir torna-se maior que a minha convicção. Certo. Então, aí é um tema bem importante que a gente vai discorrer ao longo do programa, porque eu falo que assim, a palavra da vida é equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio nessa estrutura, porque eu vou me preocupar, não tem como. Só que eu preciso trabalhar a minha convicção, trazer à mente coisas positivas, trazer à memória o que dá esperança para a gente ter um posicionamento mais seguro diante dos desafios que a gente vai ter. Então, achar que a gente não vai ter ansiedade, achar que nós estamos imunes pela nossa convicção, é muita autossuficiência. Certo. Porque assim, a gente vai sentir, porém, a gente precisa desenvolver habilidade para se aprender a trabalhar com as nossas emoções. Para ter isso daí no controle, vamos dizer assim. Mas, bom, pastor Luiz, quero ouvir também a perspectiva do irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Pode um cristão genuíno, aquele que professa a fé em Cristo, que confia em Deus, andar ansioso? Bom, primeira coisa, o cristão genuíno, ele é um ser humano igual aos outros, não é? Então, eu acho que a ansiedade também está muito ligada ao medo, né? Porque o medo, ele também é necessário. Pegando um gancho da doutora, a ansiedade e o medo, ele pode ser até um benefício para você se proteger, não é? O problema é quando isso ultrapassa e aquilo começa a dominar a sua vida, se você ser uma pessoa que não consegue fazer nada na vida por conta de ansiedade, um excesso do futuro, né? Um medo. Porque os exemplos de fé que a gente vê na Bíblia, né? Indo para o campo da fé, da palavra, os heróis da fé, digamos assim, eles tiveram as suas oscilações, né? E foram grandes homens de Deus. Então, não importa se é cristão, é um ser humano também, né? Então, a fé, ela vem para esse ponto de equilíbrio da ansiedade, né? Eu acredito que a fé te ajuda a você a controlar, a você amenizar, não é? Não andar ansioso por confiança, ou seja, você confia em Deus, então você acaba diminuindo a sua ansiedade, mas ela vai existir. Sim. Ela vai existir, com certeza. Pastor Luiz, a gente teria alguma diferença de definição, por exemplo, de ansiedade, quando a gente olha para o lado da psicologia e para o lado da Bíblia? A Bíblia, ela traz alguma outra contribuição quando a gente fala de ansiedade? Eu acredito que a contribuição que vem para o lado da medicina, ela vem um lado técnico, né? Eu acredito que é muito similar, mas ela vem mais do lado técnico. A fé do lado da palavra, do lado da igreja, digamos assim, ela te impulsiona a você confiar
mas em Deus. Eu não digo, a igreja não pode ser infantil de trabalhar na mente das pessoas. O problema não existe, isso é coisa da sua cabeça. Não, o problema existe, o problema é real. A gente não pode negar a existência de um problema. O próprio Jesus disse que no mundo o problema vai existir. Vocês vão ter aflição. Então, a diferença é a forma que você vai lidar com isso aí. Então, a contribuição pelo lado da fé, pelo lado da palavra, pelo lado da igreja, é você aumentar a sua confiança em Deus através da oração. Você participa de um culto, você ouve um louvor, você tem comunhão com os irmãos da igreja ali, e isso pode te ajudar na sua ansiedade. Sim. Bom, depois a gente pode até retomar essa questão aí, pastor Luiz, porque a Bíblia parece falar de objetivos, né? Sim. E relacionar a ansiedade com isso, né? Quando Jesus fala, não és ansioso por coisa alguma. Depois, quando ele vai falar que para olhar a natureza e como Deus cuida e tudo mais. Então, parece que o texto bíblico ele quer tirar esse do objetivo, no sentido de o cristão não tem que olhar para as coisas terrenas, né? Mas com outra perspectiva, e que aí a ansiedade seria diminuída. Mas a gente volta aí, Antes, deixa eu colocar aqui a oportunidade para você que nos assiste participar também, porque, bom, falando de ansiedade, eu quero ouvir você que é ansioso. Ou será que você não é ansioso? Como é que você lida com isso? Não é fácil. Depois a Jorge vai poder falar também, porque eu acho que nós temos momentos, né, Jorge? Tem hora que a fé parece que está ali, toma conta e você não tem nada. Mas parece que em outros momentos você deu uma descida ali, está numa fase mais baixa. Não é fácil equilibrar isso. Mas, bom, acesse o nosso perfil do Instagram para votar na nossa enquete. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a nossa produção preparou para você? Vamos ver qual é? Tá aí, ó. É possível confiar em Deus e viver com ansiedade? Rapaz, vamos ver. Sim, é possível. A outra opção é não. Não é possível uma coisa ou outra. E tem aquela famosa opção Heber Cocarelli, né? Não sei, estou em dúvida, preciso aprender ainda. Então vai lá, vote, participe, eu quero ouvir a sua opinião. E na postagem seguinte você justifica. Vou tentar pegar aqui alguns comentários também da nossa audiência para a gente poder realmente colocar aqui e contribuir com essa participação para o nosso debate. Senão eu vou ficar dando só exemplo da minha vida aqui e aí vai ficar chato, né? Aí não dá. Então vai lá, participe, colabore com a construção aqui do Vejam Só também, tá bom? Jorge, eu queria começar a nossa conversa aqui falando sobre a questão do Brasil, principalmente. Eu falei aqui dos números que a cada vez que surgem o evangelho cresce mais, mas quando a gente fala de saúde mental, aqui no Brasil também é absurdo. Sim. Eu não tenho dados assim recentes, mas em números anteriores à pandemia, o Brasil já ocupava a liderança do ranking de ansiedade. De depressão estava entre os 3 ou 5 países mais deprimidos do mundo, podemos dizer assim. E outras questões relacionadas à ansiedade no trabalho, burnout, síndromes das mais diversas. O Brasil, assim, potencializando cada vez mais isso. E eu quero começar com o seguinte: como é que isso acontece num povo que é tão reconhecido pela sua alegria, pela sua proatividade, pela sua presteza, pela sua generosidade? Como é que a gente coloca isso na mesma balança? É tão distante. E principalmente quando a gente traz, assim, para a sociedade moderna que a gente tem hoje, você tem muitos estímulos, Zeca. Hoje a gente tem redes sociais, hoje a gente tem relacionamentos, enfim. Quando a gente olha até o nosso próprio trabalho, a busca é incessante pelo ter. Então, o que as pessoas estão se distanciando? Do ser. Eu quero ter isso, eu preciso disso, mas espera aí, deixa eu parar e olhar para dentro de mim, para as minhas reais necessidades. Então, assim, o ser humano está se perdendo, porque a busca pelo ter está se tornando maior do que pelo ser. A gente tem um grande estímulo que são as redes sociais, né? Os níveis de comparação, a vida do outro, a minha vida, eu não tenho isso. Então, o ser humano se perdeu um pouco por conta do ter. E o que isso desencadeia? Certamente a ansiedade, porque eu estou preocupada porque eu não estou dentro daquele padrão. Hoje a gente tem aí um passo a passo para tudo, né? Tem receita para tudo. E se você não se enquadra nisso, isso te deixa fora. Então, tem aquele senso de pertencimento. O que está no momento? O que está acontecendo?
Então, se eu não me enquadro nisso, eu tô fora. Se eu tô fora, eu tô perdendo tempo, o tempo tá passando, eu tô correndo, eu não tô dentro daquela realidade, isso vai despertar ansiedade. Então, assim, houve, principalmente no pós-pandemia, uma conscientização muito maior sobre a saúde mental. Sim. Porque as pessoas tiveram que conviver sozinhas, consigo mesmas, veio o home office, veio o distanciamento, então tudo isso potencializou. E aí? Quem eu sou sozinha aqui dentro de mim? Como que eu tô? O quanto eu dependo do outro, o quanto eu preciso estar fazendo em movimento, em tantas outras coisas. Então, isso gerou um conflito. Porque no pós-pandemia se teve também uma conscientização muito maior sobre a saúde mental, sobre o cuidado. Sim. Porque agora as pessoas pararam ali para ficarem sozinhas e organizar. Falo, o pensamento a gente não controla, a gente organiza. Então, a gente tem uma escalinha aí que é a emoção ela é involuntária, não controlo o que eu sinto, Zeca, emoção, involuntário. Essa emoção ela vai despertar na gente um sentimento, que também é involuntário porque está vindo desse efeito. E esse sentimento desperta um pensamento. Nada disso a gente controla. É como se fosse tudo num efeito dominó ali. A única coisa que a gente tem controle são as nossas ações, o nosso comportamento. Só que aí tem que ter aquele time. Então, vem a emoção, que gera um sentimento, que gera um pensamento. Opa, deixa eu parar, trabalhar minha autocompaixão, ter paciência, entender o momento que eu estou passando para ter uma decisão mais assertiva. Só que não, a gente está muito rápido. Está tudo muito rápido, eu não posso perder tempo. Sim. Então, com esse estímulo, as pessoas tendem a se tornar mais ansiosas. E aquela ansiedade, que era uma resposta natural, já vira todo dia, o tempo todo, em todas as áreas da vida. É relacionamento, é trabalho, enfim, todas as esferas da vida. E aí se torna algo patológico porque interfere no bem-estar. Sim. Então, a quantidade de estímulos que a gente tem hoje e a consciência, então agora a gente está entendendo a importância de priorizar o cuidado com a saúde mental. E aí a gente pode falar, até hoje temos a neurociência que traz muito para a gente, né, sobre os hormônios do bem-estar, que são as substâncias químicas ali no nosso cérebro, que são ali ativadas, seja com atividade física, seja com uma rotina. Então, tudo isso vai interferindo na nossa qualidade de vida. E hoje, a gente tem um conhecimento muito maior, justamente por essa conscientização que se teve. Seja com tratamento também, né? Às vezes uma reposição que precisa, na questão hormonal. As pessoas ainda têm muito preconceito com relação à medicação, principalmente. Sim. Mas, assim, a terapia, a gente rompeu um espaço muito grande. Sem dúvida. Por conta dessas conectividades mesmo, Exatamente. né? Às vezes os hormônios, eles trabalham nisso, né? Nessas conexões que a ansiedade ou outros transtornos relacionados à mente podem ter falhas que não tem essa comunicação. Essa conexão. Exatamente. E essa conexão, ela funciona como se fosse um regulador das nossas emoções. Sim. E se a gente não tem essa conexão no cérebro, vai afetar a nossa vida. E aí tudo colabora nesse sentido que você falou, principalmente desse mundo pré-pandemia. Não dorme direito, trabalha-se muito, come-se mal, obviamente não faz atividade física. Então, tudo isso vai colaborando para que essa questão dos hormônios, do corpo, tudo fique prejudicado. Quando a gente parou na pandemia, aí essas coisas... A gente teve esse olhar sobre si, cada um olhou e entendeu, coisas apareceram. Né? Depois, Jorge, eu quero voltar contigo. Você falou das redes sociais, e hoje nas redes sociais o que a gente mais tem são os nossos coachings de plantão. Exatamente. Né? Aí passo a passo para tudo, né? O coach acorda cedo, o coach treina, o coach trabalha, o coach ganha dinheiro, o coach faz tudo. E eu quero saber como é que isso influencia na nossa dinâmica também. Porque, gente, eu vou te falar, viu? Eu escuto os caras falando aí, eu falo, não é possível. Eu tô muito fora dessa realidade, né? Então, é o sentimento de todo mundo, Zeca. Jorge, hoje o relógio despertou 6h30 da manhã. Eu não queria levantar de jeito nenhum. Uma preguiça, um sono. Falando, não é possível. Mais 10 minutos, mais meia hora. Aí eu pensei, rapaz, tem um coach aí que já está acordado desde as 3h30. Já correu 10 quilômetros, já nadou 12, já mandou um monte de e-mail. Eu falei, não, preciso levantar também. Se torna um estímulo, né? Virou um estímulo ali, ó. Depois você vai falar. Pastor Luiz, eu quero saber do irmão o seguinte. A Jorge apontou muito bem. E eu acho que essa é a grande tensão quando a gente traz essa questão da ansiedade para a fé. Sim. Que ela falou assim, hoje, no nosso mundo, não é o que a gente é, mas é o que a gente tem. E aí pegou exatamente aquilo que eu queria falar sobre a questão do que a Bíblia ensina. Porque Jesus parece ser muito direto quando ele fala dos problemas do ter. Inclusive, dizendo que aqueles que têm muito, dificilmente entrarão no reino. Será que o pecado da ansiedade não está nessa tensão
de você colocar outras prioridades na vida e ser dominados por ela, deixando, obviamente, a fé, o reino de lado? Eu acho que é aí que entra o papel fundamental da igreja e de uma pregação bíblica. Por quê? Essa questão da pessoa até procurar um psicólogo, eu me lembro que no passado isso na igreja era muito questionado. Não, pecado, o crente não pode sentir essas coisas porque ele tem fé, né? Porque ele tem o Espírito Santo, porque ele é cheio de Deus. Como que pode um crente passar por isso? E, na verdade, a gente sabe da importância de um profissional, né? Como contribui. Porém, em contrapartida, eu acredito que a fé, ela auxilia muito. Por quê? Por mais que a gente hoje vive esse mundo concorrido, principalmente pós-pandemia, esse estímulo que a gente tem de provar que somos melhor, não é? Essa corrida, essa disputa que a rede social mostra, eu tenho mais curtida, eu tenho mais seguidor, a minha igreja tem mais gente, a minha profissão está mais desenvolvida, o meu relacionamento é melhor que os outros. Ou seja, na rede social tudo é perfeito, né? E cabe estimulando a pessoa, mas como que eu não consigo ter, igual você for do coach, como que eu não consigo também ter uma vida dessa aí? Então a pessoa começa a pôr isso na cabeça dela e começa a sufocar, né? Porque ela não consegue alcançar aquele perfil tão perfeito, né? E isso vai provocando a sua ansiedade. Então, aí Jesus lá atrás, num século lá bem distante, em outros tempos, sem rede social, sem esse mundo concorrido, ele já nos preparou para isso, né? Quando Jesus fala não olhar para os pássaros, para os lírios do campo, pegando coisas simples da vida, né? Sim. Jesus está mostrando o quê? O cuidado de Deus para conosco. Então, a pessoa ela tem que ter seu objetivo, sim, de buscar, né, fazer a atividade física, de conseguir levantar mais cedo e tal. Esse objetivo na vida não pode deixar de existir. O problema é quando isso atrapalha a sua qualidade de vida. Você quer correr tanto que você não tem tempo para a família, você deixa de perceber as coisas simples da vida, não é? A pandemia que mudou o mundo, né, fez o mundo ser mais ansioso, porém também nos fez refletir em coisas simples que a gente não estava percebendo, né? Então, Jesus nos advertiu, eu cuido. E esse cuidado não é para deixar a gente inerte, sem fazer nada, mas também não sufocar, não ser ansioso de uma forma demasiada, né? A fé vem dar esse equilíbrio. Confie em Deus. Se você confia em Deus, o amanhã ele vai preparar. Não precisa de ficar desesperado dessa forma. Então, a igreja ela contribui naquele culto que a pessoa, de repente, não consegue uma consulta, não consegue ter um acesso a um psicólogo. O culto, a pregação, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é? E a fé não é qualquer coisa. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o que? Firme. Ela é um fundamento. Ela não é qualquer coisa, ela é uma coisa necessária. O fundamento é que dá estabilidade, que segura, que mantém, que dá segurança, que é a raiz. Então, a fé é isso. A fé não é qualquer coisa. A fé é um fundamento para você prosseguir. É um fundamento para você suportar, não é? Essa ansiedade natural que vem no ser humano. Mas, pastor, não tem um confronto muito grande hoje, assim, nos nossos dias, com essa questão da fé? Porque a fé parece ser muito subjetiva. Nós não estamos num mundo onde tudo é muito prático. Ou seja, assim, ó, eu posso fazer, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. A gente até falou aqui dos coaches, né? E a literatura coach é muito reconhecida pelos passos, né? Sim. 5 passos para o sucesso, 7 passos para a fé perfeita e tudo mais. Não fica esse confronto, ou seja, assim, não é só fé, eu preciso fazer alguma coisa. Não, peraí que eu vou... E aí a gente não vai contra aquilo que a Bíblia ensina, de confiar em Deus, de aguardar pacientemente no Senhor. Não vai ter esse atrito. Então, mas aí que está o detalhe. A famosa galeria da fé, que é o corredor da história bíblica, que é o livro de Hebreus, que vai passar ali por vários fatos de acontecimentos da história do povo de Deus, o que a Bíblia nos ensina ali? Que aqueles homens
Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Agar, Sara, Elias, tantos homens que estão ali, que foram exemplos para nós. O que esses homens fizeram? Esses homens tiveram em dado momento, esse confronto. Por quê? O homem tem a sua capacidade, o seu intelecto, sua inteligência, ele também pode conseguir. Porém, isso não pode jamais tirar, ou romper, ou tampar, ou anular a nossa fé. A fé está acima de tudo. Não é? A sua capacidade é importante, a sua inteligência é importante, mas o que move tem que ser a fé. Porque a partir do momento que você tira a fé de lado, você vai colocar Deus de lado. Aí que está o problema, você confiar na sua própria capacidade, na sua própria inteligência e não ter mais fé. Aí que está o perigo. Não podemos abandonar a nossa fé em Deus, independente de nossa capacidade. Boa. Depois eu vou voltar. Já vai pensando na resposta, que essa não é fácil, pastor. Sim. Porque o irmão está falando aí desse convívio, bem tranquilo entre a ansiedade e a fé, mas eu vou dar um exemplo bíblico, Sim. onde Deus reprovou um povo ansioso, Sim. inclusive tirando da bênção da terra prometida. Certo. O povo lá no deserto. Certo. Foi retirado do Egito, não confiou em Deus, andava ansioso, recolhia mais do que precisava. Deus provou e rejeitou esse povo. Depois o irmão vai dar essa resposta que eu quero ouvir. Mas, Jorge, eu quero voltar aqui nessa questão dos coaches. Você falou muito do estímulo, de ter mais do que ser. Mas nós somos influenciados demais por isso, Jorge. Inclusive por esses resultados que são absurdos. Assim, de verdade, gente. Eu não tenho... Pode parecer que eu tenho coisa contra os coaches, né? Não é isso. Não é mesmo. Mas não dá, Jorge. É surreal. E, infelizmente, é isso que influencia. Então, nós estamos atrás dessas metas, mas que são metas que nunca nós vamos atingir. E até porque se tornam coisas, assim, fora da nossa realidade. Então, uma coisa importante, eu sempre falo assim, Zé, com todos os meus pacientes, com todo mundo que vem, trabalhar o autoconhecimento. Deixa eu olhar para mim, valorizar a minha história, a minha jornada, alinhar a minha expectativa com a minha realidade para saber quais os passos que eu tenho que dar para chegar onde eu preciso chegar. E não deixar com que essa expectativa de chegar lá mude os passos, porque é essa inversão que a gente tem. Quando a gente traz essa questão justamente de redes sociais, de coaching, e tudo é o quê? É prosperidade, é dinheiro, é fama, é sucesso, é poder. Isso vira a cabeça das pessoas. Sim. Quem não quer? Todo mundo quer isso. Só que trabalhar o autoconhecimento, eu falo, traz pra gente a melhor coisa da vida, que é o equilíbrio. Porque se eu não tenho equilíbrio, eu vou só agir em função do que eu sinto, eu quero. E eu sempre costumo dizer que, assim, a gente amadurece quando a gente faz o que a gente não quer. Porque fazer o que a gente quer é fácil. Agora, quando a gente faz o que a gente não quer, mas que a gente sabe que é o melhor, aí sim a gente está amadurecendo, a gente está colocando a nossa inteligência emocional para jogo, porque a gente tem recursos dentro de nós. Só que justamente por falta de conhecimento a gente não usa. E aí a gente fica o quê? Refém de sentimento. Eu sinto, eu não quero, eu não posso, isso não é para mim. Então, vamos trabalhar o autoconhecimento, porque isso vai reconstruindo até a nossa mentalidade, que são as crenças que a gente carrega sobre nós, sobre o ambiente, sobre o trabalho, enfim. Então, eles trabalham muito essas crenças, que de fato a nossa crença, elas formam na nossa infância. Tudo que a gente ouve dos nossos pais, o ambiente, estímulos inconscientes, o que a gente cresceu vendo, tudo isso vai o quê? Formando a nossa personalidade. Desde a infância ali. Só que quando a gente cresce, a gente se torna adulto, a gente começa, mas peraí, deixa eu validar agora o que eu acredito, o que eu quero. Então, a gente começa a separar o sentimento da convicção. E eu gosto muito de trabalhar essa parte corpo, mente, espírito, porque não adianta você cuidar de uma parte demais e deixar a outra. Você vai ser negligente. Você pode estar ali, aqui a gente está falando da fé, você pode estar ali na igreja fazendo tudo, mas se você não cuidar dessa tua parte emocional, as pessoas, de uma certa forma, espiritualizam tudo. E se eu não cuidar da minha parte física também, então tem que ter o equilíbrio. Deixa eu cuidar, como que eu tô? Poxa, eu não tô acreditando, não estou trabalhando ali que seja o meu pensamento positivo, a minha própria fé em acreditar na minha capacidade. Então, assim, a própria ciência hoje, ela não separa isso com relação a corpo, mente e espírito. Então, a gente tem esse respaldo porque eu preciso acreditar que as coisas vão dar certo. Eu preciso acreditar que seja em algo que vai fazer ali as coisas acontecerem, porque senão a gente se torna refém do nosso sentimento. Aí o que vem? Autocobrança, porque a gente não dá conta de tudo. A gente não pode colocar esse peso sobre nós, porque isso
que frustra. E quem quer? A gente não é preparado para lidar com a frustração. A gente não gosta. É uma emoção negativa e vai afetar o nosso comportamento, fazendo com que a gente tenha atitudes negativas. Sim. Então, quando a gente traz aí essa realidade que a gente tem hoje, coachings, enfim, todos esses passo a passo, né? Uma receita mágica para tudo. Isso, se a gente não olhar, opa, peraí, mas qual que é a minha jornada? Deixa eu me apropriar da minha história, saber o que eu preciso fazer, porque senão isso vira uma busca incessante pelo ter. E aí você esquece do ser, da tua história, da tua jornada, das suas responsabilidades, dos teus princípios, dos teus valores, e aí a gente começa a inverter essas ordens. Então, quando essa ordem é invertida, é aí que o ser humano se perde. Sim. Então, eu tenho que ter clareza. Quais são os meus valores, os meus princípios? No que eu acredito? O que move a minha vida? O que para mim é inegociável? Quando a gente tem clareza disso, opa, você passa e tende a tomar decisões mais assertivas. Não tem como a gente viver sem ansiedade. Não tem como, em algum momento, todos nós passaremos por alguma situação que vai despertar, porque ela é uma emoção natural. Coloca a gente em estado de alerta. Uma coisa importante até para falar, quais são as necessidades do nosso cérebro? Nosso cérebro, ele quer ficar na zona de conforto, ele quer poupar energia e ele quer prazer imediato. Só que para tudo que a gente vai fazer, todo esforço que a gente tem, a gente precisa justamente do contrário. Então, o que acontece? Uma batalha dentro da gente. A minha mente quer guardar energia. Não, isso é perigoso, isso não é para mim, eu nunca fiz isso, é a primeira vez, eu não vou conseguir fazer. Não, fica quietinho, para que fazer isso agora? Então, dentro da gente já acontece uma batalha. Se a gente não vai trabalhando os nossos pensamentos, a nossa saúde mental, a gente começa a acreditar em tudo aquilo que a gente pensa. E pensamento não é fato. Normalmente a gente pensa errado, né? Sim. Pensa naquilo que não vai acontecer nunca. Depois até para falar sobre isso, mas eu só queria reforçar um aspecto, Jorge, que você falou aí, que eu acho fundamental e que mostra o avanço da ciência e muito da colaboração da fé. Depois o pastor Luiz vai poder comentar, que hoje a fé é uma ferramenta do tratamento mesmo. Perfeito. Óbvio que aqui no nosso caso específico nós vamos colocar a fé cristã, Sim. fé evangélica, não sei como é que você chama, mas a ciência coloca a fé, aí o paciente vai dizer aquela que ele tem, como uma ferramenta da cura também, né? É um avanço isso. Porque eu preciso acreditar que tem alguém, um Deus, que vai fazer algo que eu não posso fazer. Então eu falo, é uma atitude de usar a nossa inteligência emocional, porque senão a gente carrega um peso que não é nosso. Então, opa, deixa eu separar até onde eu posso ir. Agora deixa eu trabalhar minha fé, porque eu acredito que tem um Deus que vai chegar onde eu não posso. Só que eu preciso fazer o tratamento, eu preciso me comprometer com o processo, eu preciso dar os meus passos. Sim. Porque aí fica aquela autorresponsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida. Porque senão a gente delega tudo também. Então, tem a nossa autorresponsabilidade, que é ali, você vai fazendo, você está sentindo, mas a fé é a convicção. Então, por isso que eu falo, é a convicção, o que eu acredito, o que move a minha vida, quem eu sou, como eu me vejo, como que está a minha autoestima, qual a autoimagem que eu tenho sobre mim. Então, tudo isso fortalece o quê? A nossa identidade. Então, trabalhando o autoconhecimento, esse aspecto é importante porque vai fortalecer a tua autoimagem. E, em paralelo a isso, a gente vai trabalhar outras frentes ali, que seja sobre a autorresponsabilidade, as atitudes que você precisa ter, como lidar com as emoções, porque a gente vai equilibrando. Sim. E é esse equilíbrio que traz bem-estar e qualidade de vida pra gente. Sem dúvida, porque a fé é nosso formador de caráter, é aquilo que a gente crê, o né? que eu acredito, no que eu creio. Então, assim, exatamente. convicção, não é só Valores, sentimento. Então, sem dúvida. é esse equilíbrio dessas duas frentes que trazem esse bem-estar pra gente. Sem dúvida. Pastor Luiz, só para a gente continuar no tema, antes do irmão falar da questão lá do deserto que eu pontuei, o irmão já falou da fé, tem batido nessa tecla, acho que a Jorge colocou aqui uma questão que a ciência realmente valida isso como uma ferramenta de cura, mas eu queria que o irmão falasse sobre os outros dois aspectos que a Jorge tem levantado aqui e que às vezes parece que o cristão deixa um pouco de lado, que é o cuidado com a mente e com o corpo. Talvez principalmente com o corpo, assim, que não seja algo muito valorizado no nosso meio. Tá faltando um pouquinho desse despertar do cristão. Às vezes nós estamos a fé, mas está faltando pensar um pouquinho mais no conjunto da obra. Eu acho que vale ressaltar o seguinte, a igreja evoluiu muito. Nós estamos em uma transição de geração, não é? Então, essa questão da valorização do corpo, saúde mental, procurar um profissional, isso tem crescido muito na igreja. Porque a gente que é pentecostal, né, que temos a nossa bonita fé,
temos, às vezes, o deslize de espiritualizar tudo, né? E nesse descontrole de espiritualizar tudo, aí não procura uma ajuda de um profissional ou também não cuida do corpo, acha até que é pecado, desnecessário, o crente não precisa disso, porque eu tenho fé. Ou seja, é um desequilíbrio total, né? Mas eu acredito, pelo que eu vejo hoje da igreja de hoje, é uma igreja que evoluiu muito. Dada muitos profissionais também que temos na igreja, a igreja é cheia de psicólogos, de doutores e tal. Então, um povo mais informado. Então, os jovens de hoje. Então, hoje a igreja está mais acessível a se cuidar, né? E isso é um ponto muito positivo, porque a falta de equilíbrio é o que causa tudo isso aí, não é? Porque a fé é uma coisa bastante interessante. Quando o escritor aos Hebreus fala desses heróis da fé, no capítulo 11, no capítulo 12 ele diz o seguinte: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. O escritor está fazendo uma conexão dizendo o seguinte: olha, os passados que vocês viram aí foram homens de fé, mas é para olhar para Jesus. Ele é o ponto de equilíbrio. Aonde está o ponto de equilíbrio? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, por causa do gozo que estava proposto, suportou a cruz. Então, ou seja, problema existe. O problema do coach, né? Também não sou contra, mas parece que não existe problema. Sim. O problema de um evangelho que às vezes se prega hoje, parece que a igreja é um céu. Não, pela sua fé vai acontecer tudo. Não, você não pode estar ansioso, você não pode estar depressivo, você não pode estar com isso. A fé verdadeira não é essa. O próprio Jesus suportou a cruz. Então, a fé, ela é um suporte para você vencer. A fé é um suporte para você passar por um momento de frustrações. Igual a doutora disse que não somos prontos para frustrações, mas existe frustração na vida de um crente. Um crente também perde. Um crente não só ganha. Um crente faz um concurso, um ateu ganha, passa e ele não. Com toda a fé que ele tem em Deus. Ali é um conhecimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando se mistura essas coisas, aí é um perigo. Então, tem que ter fé para suportar a cruz, para suportar os dias maus, para suportar as coisas que não dão certo, para não vir a tal da ansiedade. Aí a fé vem, bate de frente com a ansiedade para manter a sua saúde mental. Então, saúde mental é importante, né? E a fé contribui com isso aí. Sim. Mas aí, pastor, entra uma desvalorização que talvez a nossa sociedade tem, e de algum aspecto, eu acho que o discurso evangélico contribui para isso, Sim. Que é um discurso de vitória. É perigoso. Não só no evangelho, mas na nossa sociedade. Sim. Você falou de um concurso, por exemplo. Sim. Nós estamos em ano olímpico, Sim. você não tem Olimpíada. Aqui no Brasil, por exemplo, só vale o primeiro lugar. Sim. Mas se você for olhar num campeonato olímpico, por exemplo, quantos mil atletas tentaram chegar naquele lugar e o cara foi o terceiro, o quinto, mas não é valorizado. o oitavo, sei lá. Não é valor. E o discurso evangélico muitas vezes vai no mesmo caminho. Se você não for o vitorioso, e aí eu acho que vem o problema, você está em pecado. Comenta um pouquinho disso pra gente. Mas aí, Zeca, a fé vem mudar esse equilíbrio, né? Veio trazer luz para isso. A fé verdadeira de um evangelho genuíno não aceita esse tipo de evangelho. Vem aqui para a igreja que você acabou seu sofrimento. Não, mas você não pode ser um perdedor. Não existe isso. Na vida você perde por competência. Do concorrente foi melhor que você. Isso é natural, isso acontece. Você pode ficar assim em segundo lugar. De repente, você nunca vai ser um patrão, você vai ser um empregado pro resto da vida. E qual o problema? Qual o problema você não ser dono da emissora? Qual o problema nisso? Aí que provoca ansiedade. Qual o problema o seu segundo lugar? Uma Olimpíada que você falou, qual o problema? Um vice-campeonato vale, né? No futebol aí o vice também não é valorizado. É uma cultura, né? Mas um vice-campeonato é muito valorizado. Mas nem filma o vice-campeão. Ele nem é mostrado, ok? Então, a gente trabalha muito em cima do campeão, né? E como você disse, isso também vem para a igreja. Então, a igreja ela tem que ter uma
um evangelho não enganador, não é? Não para iludir as pessoas. Exemplo, um profeta Jeremias da vida. Um profeta que falou, fui iludido. Sim. Entende? E outro detalhe, Deus falou para ele, você é escolhido do ventre. Como um cara escolhido do ventre, num baita de um projeto de Deus, não foi profeta que foi falar com ele, foi Deus que falou com ele. Vou te colocar como um profeta de nação. Eu te estabeleci, eu te escolhi, eu te fiz. Olha que promessa linda. E só teve problema. Foi profetizar, ninguém aceitou a mensagem dele. Só lamentou. Teve que escrever o livro de Lamentações. Sim. O Lamentações veio por isso, porque ninguém aceitou. Teve ao ponto dele falar assim, o maldito dia que eu nasci, minha mãe não deveria ter me dado a luz, o ventre da minha mãe deveria ser uma sepultura. Se fosse procurar um psicólogo, ia ficar assustado de ver o desabafo de Jeremias. Autoestima baixa, Autoestima né? Depressão. Tudo, na época não existiam essas palavras. Mas ele hoje, disse, ó, maldito dia que eu nasci, maldito o homem que deu o recado do meu nascimento. Olha, é um depressivo. Sim. E era um profeta de Deus. Então, a gente tem que conciliar essas coisas, né? A fé te faz um vencedor, não no fato de você vencer todas, de você não desistir. Sim. Não deu certo hoje, amanhã vai dar certo. Isso é fé. Não consegui hoje, amanhã eu consigo. Sim. Isso é fé. Eu acho que a leitura que o irmão fez do texto de Hebreus é perfeita, né? É olhando para Jesus, né? É para Jesus. O vitorioso. Ele é o autor. A vitória. Os outros tiveram fé. Jesus é o autor. Exatamente. Pronto. Exatamente. Jorge, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão dessa frustração, principalmente do discurso, assim, e olhando mais para o nosso meio evangélico, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, a nossa musicalidade. Rapaz, aí pegou. Aí é difícil. Não tem música que fala que nós não vamos... Pegou. Só fala que nós vamos se dar bem, né? Inclusive, o pessoal usa isso muito como motivacional, né? Começou o dia meio para... Não, bota aquele louvor que vai jogar para cima. E isso acaba criando uma expectativa. Eu queria que você falasse disso. E assim, hoje o que a gente tem muito? Alta performance. Todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer estar em primeiro. É uma concorrência que a gente pode falar até no nosso meio cristão também. Também. Seja ali e tal, quantos streamings e isso, aquilo, o alcance. Então, assim, essa busca por essa alta performance. E aí tira um pouco a gente do foco, realmente, porque o que isso vai trazer? Instabilidade. Se eu não estou ali, já não sou bom o suficiente, poxa, eu preciso mudar, o que eu tenho que fazer, quais os padrões eu tenho que seguir, porque aí a gente volta a falar, a gente se distancia do ser, Zeca. Então, é o que muitas pessoas hoje estão se perdendo pelo rumo que o nosso mundo aí está seguindo. Porque é tudo sobre si. Eu preciso ter, eu preciso aparecer, eu preciso estar, eu tenho que ser... Poxa, se a gente olhar aqui, vou trazer um pouco para esse cenário da mulher, os padrões de beleza, a harmonização, tanta coisa que a gente tem. Se a mulher não está ali dentro daquilo, opa, tá fora. E aí, Jorge, só para complementar, anos atrás, talvez só a beleza para a mulher já fosse o suficiente. Mas hoje não. Hoje não. É o trabalho, é o resultado, tudo, exatamente. é em casa e tem que dar conta de tudo. Hoje a gente vê, tem que estar com o nariz fino, o lábio grosso, é o corpo, é o ser bem-sucedida, é o casamento, são os filhos. Então, assim, tudo isso vai gerando uma cobrança, uma autocobrança, que se alguma coisa sai ali do que está previsto, eu me frustro, logo eu não pertenço, fico para baixo. E por quê? É a instabilidade emocional que a gente está tendo pelas coisas aqui, que seja desse mundo. Se a gente trazer para esse nosso universo, não deixa eu trabalhar. Peraí, convicção. Eu gosto muito de associar a fé com convicção, porque a fé faz parte dos nossos valores de vida, é um valor. Então, quando a gente tem isso estabelecido, quais são os meus valores? O que move a minha vida? No que eu acredito? Porque, opa, se isso faz parte do meu valor, isso aqui serve para mim, isso aqui não, fora da minha realidade. A gente começa a ser seletivos até com lugares que a gente frequenta, pessoas que a gente segue, estímulos que a gente está recebendo. Por quê? Se eu tenho clareza do valor que eu tenho internalizado, da vida, da identidade que eu carrego, por que eu vou ficar me trazendo coisas que vão me tirar ali do meu caminho? Então, só que isso é o quê? Clareza. E aí, é nisso que eu falo, que o autoconhecimento traz isso pra gente porque é um confronto seu com você mesmo. No que você acredita, onde você quer chegar, o que você tem feito, que tipo de pessoa você é, pai, marido, filho, sobre todas as esferas de todas as funções que a gente exerce, porque aí eu tô olhando pra mim, não tô olhando pra fora.
E é aquilo, se a gente olhar para fora, a gente se compara. Se a gente olhar para dentro, a gente vai crescendo em todos os papéis que a gente exerce. Então, quando a gente olha toda essa comparação, tudo isso que acontece, é um exercício diário, seja de cuidar da nossa saúde mental, seja de cuidar do nosso corpo, seja de fortalecer a nossa fé. Todo dia é um exercício. Nunca vai ser como, hoje acordei aqui. Não, é um exercício. Claro que, repetidas vezes, isso vai se tornando um hábito. E quando se torna um hábito, a gente começa a moldar a nossa mentalidade. E aí, essa impressão. Só que é um exercício, Zeca, de trabalhar que seja a nossa fé, não. E eu gosto muito de proclamar, né? Eu orei em todos os meus pacientes, ele fala em voz alta, trabalha isso, por quê? Para a gente se ouvir. A gente para de ouvir um pouco os estímulos que vêm de fora, o que está todo mundo fazendo, e a gente começa a trabalhar isso, a palavra a nosso favor. E aí a gente fortalece a nossa fé, a gente fortalece o nosso corpo, a gente fortalece a nossa mente, logo a gente começa a ter esse equilíbrio. Por quê? Tudo vem da nossa cabeça aqui. E tem essa relação da convicção com o sentimento. Então, eu começo a entender, eu não controlo a emoção, eu não controlo o meu sentimento. Isso vai me gerar um pensamento ruim. Então, deixa eu ter paciência. A gente não tem paciência. A gente está numa geração imediatista, é tudo para ontem. Eu não posso perder tempo, eu tenho que fazer isso agora. Então, a paciência tira a gente do foco. Sim, e não deixa a gente valorizar o processo, né, Jorge? Exato, é no processo que a gente cresce, né? Então, como a gente só valoriza ou busca o resultado. Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer suportar o processo. Só que para eu crescer, eu preciso suportar o processo. E para suportar o processo, eu preciso ter paciência. Só que eu não quero nem ter paciência, nem suportar o processo. É a geração que a gente tem hoje. Falando em processo, pastor Luiz, vou voltar lá na pergunta lá do nosso exemplo lá do povo no deserto. Sim. Que tá aqui, ó. No processo. Ele só queria o resultado. Cadê a terra prometida que não chega nunca? Calma, paciência. Eles não suportaram. E aí vem a minha dúvida. Sim. Porque o irmão tem defendido aqui, muito bem, aliás, a ideia de que é possível você confiar em Deus, ter fé e lidar com a ansiedade. Sim. Mas nesse exemplo específico, Deus parece ter rejeitado esse povo por conta exatamente da ansiedade deles e aí querendo voltar a vidas antigas. Queria que o irmão comentasse sobre isso. Esse povo de Israel aí foi complicado, viu? Pessoalzinho difícil, Não, né? pessoal difícil. Para você ver, nós estamos falando de tempos muito antigos, né? Muito distantes de nós. E parece que é de agora. Não é? Então, não faltou cuidado de Deus para eles. Não faltou. Mas a reclamação era constante, não é? Ao ponto do próprio líder Moisés, foi só o povo. O próprio líder Moisés teve momento que ele perdeu tanto a paciência, trazendo para os dias de hoje dessa questão emocional, Moisés teve um desequilíbrio emocional. Porque Moisés disse assim, porventura fui eu que gerei esse povo aí? Eu não tenho culpa falando para Deus. O que eu tenho a ver com isso? Né? Ao ponto dele dizer para Deus o seguinte, eu não gerei esse povo, eu não chamei esse povo, o que eu tenho a ver com esse povo? Porque não aguentava a reclamação do povo. Né? Aí Deus, então, vai trabalhar na autoestima de Moisés. Aonde foi a autoestima de Moisés? Deus fez o seguinte, eu vou abençoar o povo, Moisés. Eu vou abençoar o povo, vou trazer comida para o povo. Só que Deus não falou a forma. Diga para o povo que vai ter comida lá. E Moisés começou a fazer os cálculos, porque Moisés era muito inteligente. Falou, mas como assim? O senhor vai matar os peixes do mar? O que vai acontecer? Deus também não respondeu. Deus só falou, Moisés, você está duvidando de mim, rapaz? Diga, você está achando que o meu braço é curto? Deus confrontou Moisés. O que Deus fez? Deus tirou do espírito de Moisés, colocou mais em 70 pessoas. Ou seja, Deus deu uma prova para o povo que o líder era Moisés, porque Moisés estava de cabeça baixa. Então, se Deus agisse de uma forma que Moisés não fosse honrado, ele ia se sentir pior ainda. Então, Deus honra Moisés diante do povo, manda um vento lá e dá comida para todo mundo. Mas daqui a pouco esse povo está reclamando, porque não tem água. Daqui a pouco está reclamando porque o maná está ruim. Entende? Então, eu acho que a reprovação deles não entrar na Terra Prometida é uma lição, uma falta de fé. Eu acredito numa punição de Deus ali, porque eles não acreditaram, eles foram desobedientes também.
né? Porque a falta de fé vai gerando outras coisas. Você não tem fé, você passa a ser desobediente, não é? Sim. Então, com a fé você passa a ter confiança, você vai obedecer porque você confia. Sem a fé, você não faz nada disso. Então, teve outros fatos, né, que comprometeu a entrada do povo na terra prometida, né? A fé, com certeza, a falta dessa fé que a gente está falando contribuiu muito, sim. Deus não gostou, teve a punição por falta da fé. Então, trazendo para agora, a falta da fé pode te afastar de Deus. Ó, um exemplo mais simples. O que eu faço para te agradar, Zeca? Não sei. Eu descubro que uma caneca dessa, eu percebi antes de começar aqui, que uma caneca dessa te agrada. Então amanhã eu te mando 30 canecas dessas. Pô, rapaz, gostei da caneca. Te agradei. Sim. Olha o exemplo. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Pronto. E a Bíblia diz, sem fé é impossível. Então não há negociação. Então a nação de Israel desagradou a Deus. E a partir do momento que você desagrada a Deus, você tem consequência. Não tem meio termo, não tem como. É impossível agradar a Deus sem fé. Sim. E é interessante que esse episódio no deserto, ele traz tantos ensinamentos, né? Hoje em dia, no nosso mundo, o que mais o pessoal pede é um sinal de Deus, né? Sim. Deus tinha que falar, Deus tinha que se manifestar, aí todo mundo ia crer. É interessante que quando Deus se manifestou e se manifestava para esse povo no deserto, o que o povo falou para Moisés? Ô Moisés, nós não queremos ver Deus, não. Nós não queremos falar, vai você, né? Fica lá só você, depois você volta. Nós não queremos meter com isso daí, não. E hoje a gente O povo difícil. pede, né? Não, Deus aparece, move, manda trau. Eu acho que se Deus fizesse, a gente ia fazer a mesma coisa. Não, Deus não precisa falar E aí mais a nada. gente olha até Moisés nesse contexto, né? Porque assim, uma pessoa reclamando já tira a nossa sanidade mental. Você imagina. Imagina ali todo mundo, cadê? Vai aparecer quando veio, eu tô com fome, é isso, é aquilo. Mas se você for ver, todos esses homens de Deus teve problema. Hoje a gente entende assim, problemas emocionais. Moisés teve desequilíbrio, Abraão. Todos eles foram desequilibrados. Né? Foi isolado lá. Vou morrer aqui, eu quero morrer. Ninguém quer morrer, mas a ansiedade faz você pensar isso. Né? Porque é como se fosse um estado de alerta do nosso próprio corpo, da carne, do corpo que a gente habita. Então, aquilo, a gente é um ser espiritual, mas que tem uma alma e que habita num corpo. Então, quando a gente entende essa tríade, isso que faz a gente suportar o processo. Não, calma, isso vai passar, eu vou descansar hoje, eu preciso dormir melhor, preciso me recolher, porque amanhã é um novo dia, amanhã vai ser tudo renovado. Só que essa falta de conhecimento e desse equilíbrio, tá tudo muito rápido, alta performance, eu não posso dormir, é aquilo, faça as coisas enquanto a concorrência dorme, né? Então, o mundo caminha numa direção contrária àquilo que nós acreditamos. Então, se a gente não buscar esse equilíbrio, a gente se perde. Quando você entende o processo, aproveitando o gancho do processo, quando você entende, às vezes é complicado. Como ser humano, no início você não consegue entender. Um grande exemplo de um homem que teve todos os motivos para ser doente emocional, mas mostrou um controle sobre a ansiedade. Foi José. Né? Porque lá na frente, todo o processo que ele passou, né? ele teve o equilíbrio, a saúde mental de falar para o irmão dele, não, fica tranquilo. Eu entendi o que aconteceu. Porque os irmãos ficou com medo de ter ali uma vingança. Uma vingança, né? José, não, eu entendi. Tudo que aconteceu, Deus permitiu para que hoje eu estivesse aqui. Sim. Para que hoje eu fosse bênção. Inclusive, abençoou a sua família, porque ele entendeu o processo. Então, a fé ajuda a gente a entender o processo. Então, você vive totalmente ansioso quando você não entende o processo. E a fé te ajuda você a entender. Às vezes, parece que o nosso entendimento de fé é um atraso, né? Sim. Porque a fé, às vezes, é exatamente isso, desse processo. Sim. Você estava falando aí de tudo imediatista, só para a gente encerrar o bloco aqui, chamar o intervalo, eu lembrei da leitura bíblica. Que a gente tem, né, aqueles planos de leitura bíblica em 1 ano, né? Agora o pessoal às vezes já lança em 3 meses, em 2. Tá tudo assim. Porque não dá para você esperar 1 ano para ler a Bíblia. Não, vamos ler mais rápido. Só que acaba que você não dá conta. Porque aí se torna demanda. A quantidade, perde a qualidade. Aquele tempo ali, que seja de fazer um devocional, de ter o seu autocuidado. Né? Tudo
tudo. Então, está não se tem perdendo por isso, quê? O tempo está muito rápido, a gente está correndo. Então, o mundo está caminhando numa direção contrária ao que E nós você tem que acreditamos. provar que você é rápido. Exatamente. Isso que é o detalhe. Para quê? Tem que provar. Que você dá resultado, né? Provar que você dá resultado. Você dá Só que aí resultado. não curte o processo, né? É no processo que eu tenho aquele tempo, que eu vou parar, eu vou me enxergar dentro daquela leitura que eu faço, né? Eu vou meditar. Então, assim, é no processo que a gente cresce. Só que todo mundo hoje quer crescer pulando essa etapa. E não tem crescimento sem dor. Se a gente falar, ninguém cresce sem dor. Sim. Só que ninguém quer sentir a dor, mas todo mundo quer o resultado, quer crescer. Nós fizemos um programa recentemente sobre a oração e nós chegamos aqui a um consenso que a oração realmente é essa demanda de tempo para você realmente falar com Deus, ouvir, contemplar. Mas isso demanda tempo. Você precisa de um tempo sozinho, no seu quarto, sem esperar resultado, para ver realmente a coisa acontecer ali no silêncio. Mas isso é... Hoje Mas o barulho do mundo grita muito, É o muita silêncio da informação. semente, né? Exato, Você plantar e deixar nascer. Não mas tem como você acelerar o processo. isso no nosso mundo não existe, mas pastor. não existe. Mas a Bíblia nos ensina a ter essa paciência. Só que aí eu acho uma coisa até importante a gente falar qual modelo, qual padrão que a gente vai seguir, então. E essa clareza aí dos que nossos valores. Opa, qual que é o meu padrão? Não Vai é esse entrar aqui. na concorrência? Exato. Isso aqui é muito rápido, não é para mim, no que eu acredito, o estilo de vida que eu quero ter. Tem que seguir aqui. Então, aqui é mais demorado, aqui tem que ter paciência, aqui eu tenho que me recolher um pouco, aqui eu não posso fazer tudo o que eu quero. Então, assim, são escolhas. A gente está o tempo todo decidindo. E o celularzinho, né? Tem que responder o zap, tem que mandar um e-mail. O tempo todo. A gente acorda e já pega, né, pastor? O correto é nem olhar para isso aí. De manhã, pastor? Consegue? Peraí, vem aqui, Camerão, grava aqui que eu vou mandar pro meu chefe isso, ó. Fala aí, pastor, que não é para olhar o celular de manhã. Na verdade, eu sou muito ligado nisso também, mas o correto é não olhar. É o correto, mas a gente não faz, né? Porque a jeito. mente está ali, vai que alguém mandou alguma mensagem à noite, vai que aconteceu. Não, você fica preocupado a ansiedade em responder. já aí, ó, né? Já gera ansiedade. Já gera ansiedade, não responder, não olhar. Então... E sabe o que é interessante? A gente tá falando aqui, brincando, mas obviamente que é uma prática. É uma prática. Eu sempre fico com aquela impressão de alguma mensagem importante escapou. Verdade. Eu tô aqui dormindo e o pessoal tá precisando. E quando faz o toquinho, Nossa, quem consegue ouvir o toquinho e não responder, gente? já ignorar. É muita maturidade. E a curiosidade, né? Exatamente. Quem mandou? Vai que é alguma coisa importante. Tem que estar curado emocionalmente. Tem isso de curiosidade, eu acho também, pastor. Mas, de verdade, assim, a gente falando aqui, eu acho que é muito esse senso do imediatismo. Exatamente. Da urgência. Então, assim, nada pode ser para depois. Nada. Ainda que eu tenha um diagnóstico, assim, claro, que se é uma coisa urgente mesmo, precisa na hora, a pessoa ainda liga. Se manda uma mensagem, é porque é algo que... Dá para esperar, né? Se ele vê... Você não fica com essa impressão, Rapaz, pastor? você falou ainda liga, eu estou pensando como que as pessoas não ligam mais. O celular perdeu a função principal, Não, perdeu. né? Mas pode reparar, pastor. Se é importante, vai ligar. Você vai ver na vida eclesiástica, se é importante, nas demandas a pessoa administrativas. vai ligar. Se é uma coisa que, assim, ó, agora preciso resolver agora. A gente agora. faz isso, né? Eu preciso da resposta dele agora, eu preciso prefiro resolver ligar isso agora. do que ficar. Mas hoje é assim, primeira pessoa mandou uma mensagem, você pode atender o telefone. Isso, para perguntar se você pode falar. Pode ligar, onde você está e tal. Ou se é uma coisinha que, não, daqui a pouquinho ele vê. Ainda que a mensagem por WhatsApp, assim, por mensagem, seja o padrão, se é urgente, vai ligar. A pessoa vai ligar. Eu concordo. Vai ligar. Sim. Então, eu acho que isso a gente também precisa aprender. Isso, mas até uma forma de trabalhar autocontrole. Chegou uma Calma, mensagem, se for importante, vai ligar. beleza, Deixa, eu tô ocupado, não posso responder agora. Daqui a pouco eu vou... Porque senão a gente perde aquilo que você comentou, Jorge, de prioridade. Eu preciso chamar um intervalo, mas só pra gente fechar aqui. Que daí você perde aquele momento. Tá com a sua esposa, tá com o seu filho, toca... Você já vai lá. Automático. E não tem essa prioridade. Aí você perde aquele momento ali. Olha, mas só para contribuir aí, eu conheci uma pessoa do Rio de Janeiro, até uma psicóloga também, ela vai dar uma palestra para as mulheres agora na nossa igreja. Rapaz, incrível, ela não tem celular. Ela não tem celular. Aí o que a gente acha, pastor? Que estranho. Ela tem telefone residencial na casa. Ela só tem, a agenda dela é vasta. A agenda dela é por e-mail. Só que é o seguinte, o médico falou para ela, vai viver 100 anos. 9 horas ela está dormindo. Olha só. Você entende? Qualidade do sono. Sim, sim. Não
não tem ansiedade. Então, é uma raridade, é uma lição. Quem que dorme 9 horas da noite? Para começar, quem que dorme direito com essa correria? Exatamente. Só que lá na frente, essa geração vai sofrer, vai sentir. Os impactos. Sem dúvida. Essa daí é boa, hein, pastor? Pois é. Pega o contato, então, vamos trazer aqui no programa. Essa daí eu quero saber doutora, a receita. uma pessoa muito boa. Porque, olha, aí é diferente mesmo. Raridade. É raridade, é raridade. Bom, falando em urgência, eu preciso chamar um intervalo. Sim. Vocês estão aí com muita paciência, o processo, a conversa é boa, mas eu preciso encerrar o bloco, senão aí quem vai sofrer sou eu daqui a pouco, que não obedeci à urgência do chamado aqui, ó. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, os meus convidados vão fazer as considerações finais, aquela conclusão, principalmente uma aplicação para você que nos acompanha, tá bom? Então fica ligadinho que o próximo bloco ainda tem mais conteúdo para você. Antes, telefone da Agrade na tela. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Liga lá na Agrade. Você com certeza vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade e vai poder estudar, vai poder se preparar, vai poder se capacitar para o trabalho do reino. Vai ser bênção na sua vida e no seu ministério também, tá bom? Além disso, vou deixar aqui também as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo. Tenho certeza que você vai se apaixonar e vai ser bênção na sua vida e da sua família, tá bom? Chega por lá, segue, curte, compartilha. Com certeza vai te abençoar demais e compartilhando você pode abençoar outras vidas também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Avisei, o intervalo é rápido. E agora, nesse bloco, nós vamos falar, assim, concluir e aplicar para você as questões relacionadas a esse tema sobre como conviver com a ansiedade, ainda que você professe e creia em Cristo Jesus. Como isso é possível e, obviamente, o que fazer, tá bom? Então, nesse bloco, a psicóloga clínica Georgia Souza e o pastor Luiz Ricardo de Souza vão oferecer essas considerações finais e essa aplicação para você. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, participa do programa e não fica ansioso não, viu? Porque você manda a foto, ela vai aparecer aqui. Às vezes pode demorar, porque chega muita foto, mas ela vai aparecer e você vai participar aqui do Vejam Só e concorrer também aos nossos brindes, tá bom? Acesse o nosso Facebook ou o nosso Instagram, programa Vejam Só, manda sua foto direto nas mensagens, uma selfie, tá bom? Bem simples ali assistindo o programa, junto com o seu nome completo, cidade e estado. Você aparece aqui, concorre aos prêmios, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos de hoje? Vamos lá? Começar a nossa viagem lá pela Bahia, Teixeira de Freitas. Quem aparece aí é o Samuel e o Rafael. E ó, as informações que eu tenho é que Teixeira de Freitas é a cidade que mais assiste o Vejam Só, que mais acompanha o Vejam Só. O pessoal lá, rapaz, é demais, demais, demais. O pessoal da HIT lá de Teixeira de Freitas sempre manda mensagem falando que a turma acompanha, fala na rua. E ontem no Vejam Só foi isso e foi aquilo. Obrigado, galera, pelo carinho, pela audiência, pela participação aí. Todo mundo de Teixeira de Freitas da Bahia que assiste demais o Vejam Só. Rafael e Samuel, obrigado, viu, pela foto. Próxima foto, vem lá do Rio de Janeiro, do bairro de Copacabana. Vamos ver quem vai aparecer aí na tela agora? Tá aí, ó, a irmã Graça. Boa, Graça. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Ia para mandar uma foto caprichada lá em Thomas. Tava com a barba ali boa, hein? Dei uma segurada nela aqui, mas daqui a pouco ela cresce de novo. Obrigado, Graça, pelo carinho. Deus abençoe, minha irmã. E encerramos as fotos de hoje lá em Pernambuco, na capital Recife, belíssima Recife. E quem vai aparecer aí na tela do Vejam Só é o Adriano Jesus, acompanhando também o Vejam Só. Obrigado, viu, Adriano, pelo carinho, pela audiência. Tá vendo? Faça como os nossos telespectadores aí, uma selfie bem simples, horizontal, vertical. Faz a selfie e manda, não tem problema.
nossa produção ajusta aqui e você aparece. Apareceu, vai concorrer a esses 2 brindes aí que vão aparecer na sua tela. Primeiro, a nossa caneca. Tá aí, ó, linda, nós vamos mandar ela para você, tá bom? Aí na sua casa. E também vamos mandar, por conta do mês agora de março, né, o mês dedicado aí às mulheres, esse livro aí para você, ó. A Questão Feminina, Kenneth Reagan, que foi um livro que o reverendo Weber sugeriu no debate que ele participou aqui no programa. Aliás, se você não viu, vai lá no nosso canal do YouTube para você conferir o debate. Nós vamos mandar esse livro aí também na sua casa para você poder se aprofundar nessa temática. Agora, se você não ganhar, mas quer adquirir, procura pelo Shopping do Povo, tá bom? Já tem as imagens aí. A sede física do Shopping do Povo fica na Avenida São João 816. É bem em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na capital paulista. Então, se você é de São Paulo, você já vê aí as imagens, pode vir aqui no Shopping do Povo. Se você não é de São Paulo, 2 opções. O WhatsApp, 11 95854 3232, 95854 3232, ou pelo site spovo.com.br. E nesses locais você pode adquirir também os produtos que nós mostramos aqui, tá bom? Manda uma mensagem lá, fala que você viu no Vejam Só, que você quer mais informações e eles vão te auxiliar para você poder adquirir e receber na sua casa os produtos, tá bom? Quero agradecer demais a galera do Shopping do Povo pelo carinho. Obrigado, viu, pessoal? Bom, meus irmãos, infelizmente esse bloco é bem curtinho, então 3 minutos para cada um, para as considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. O pastor Luiz vai ter o privilégio de começar. Sim. A doutora Jorge encerra o programa de hoje, então, com a fala. Por favor, meu irmão. Primeiro, agradecer o convite, foi um prazer estar mais uma vez aqui, ter essa conversa saudável com a doutora, também um prazer conhecê-la, e eu tenho certeza que vai contribuir bastante para os nossos telespectadores. E também dizer o seguinte, de tudo que a gente falou aqui, existe um mundo aí fora que vem como uma avalanche para cima da gente, por isso aí a ansiedade. O mundo que eu digo, o seu sistema, impondo a concorrência, estabelecendo aí essa corrida para a busca do ter resultado, que provoca ansiedade nas pessoas. Eu concluo te deixando uma arma para você vencer este mundo, às vezes até hostil, esse mundo tão concorrido que a gente vive. A arma que eu lhe proponho é a arma que a Bíblia nos ensina, a arma da fé. A Bíblia diz que com a fé vencemos o mundo. Com a fé você pode ter controle na sua ansiedade, com a fé você pode ter domínio sobre a sua ansiedade e com a fé você pode com certeza ter uma vida plena com Jesus e ter convicção que independente de situações, a fé te fará vencer. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado. Amém. Nós que agradecemos, pastor Luiz, pelo carinho, pela contribuição, né? Do muito que Deus tem derramado na sua vida aí. Obrigado. O irmão ter nos auxiliado. Os contatos do pastor Luiz estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Jorge, 3 minutos também, por favor. Primeiro, agradeço mais uma vez o convite, sempre um privilégio estar aqui com vocês, então já me sinto honrada de estar aqui mais uma vez. E conscientizar você aí de casa, que acompanha, que tem ouvido, e sobre a importância do cuidado com a saúde mental. É muito aquilo que a gente fala, se as coisas não estiverem bem dentro de você, elas vão refletir e um todo vai ser afetado. Então, desenvolver a sua inteligência emocional para aprender a lidar com as suas emoções, ansiedade, angústia, medos, inseguranças. Tudo isso é autocuidado e fortalece a tua identidade, te trazendo equilíbrio, promovendo o bem-estar para ter mais qualidade de vida. Então, assim, não precisa fazer isso sozinho, existem excelentes profissionais hoje para te auxiliarem. Então, priorize o cuidado com a saúde mental. É uma forma que a gente tem de organizar as coisas dentro para refletir por fora, para que a gente tenha mais qualidade de vida e bem-estar. Obrigada. Sem dúvida. Inclusive, se precisar, quer saber mais, quer outras informações sobre, a gente nem conseguiu aprofundar algumas questões relacionadas mais à patologia, sinais e tudo mais. Infelizmente, o tempo é curto. Os contatos da Jorge estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Acho que é fundamental
e a gente deixou isso aqui claro, de utilizar esse conhecimento multidisciplinar do Espírito Santo para nos trazer cura e equilíbrio. Espero que o programa tenha contribuído nesse sentido. Obrigado de novo, Jorge, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Bom, antes de encerrar, deixa eu só colocar na tela o resultado da nossa enquete. E a gente perguntou lá no nosso Instagram, se é possível confiar em Deus e viver com ansiedade. Se essas duas questões podem andar juntas na vida do cristão. Vamos ver como é que foi as respostas? Olha lá, 52% responderam que sim, que é possível a convivência dessas duas realidades. 40% que não é possível. Uma disputa boa, hein? E 8% não sabem ou ainda têm dúvidas. Rapaz, com uma disputa equilibrada até, hein? É verdade. Então, dá segundo turno aí. Dá muito no segundo turno. Muita gente achando que não é possível essa convivência. Dizendo que se você confia em Deus, você não pode andar ansioso. Mas é difícil, hein? Pra gente explicar isso no nosso mundo atual, dentro das nossas igrejas. Bom, espero que o programa tenha contribuído de alguma forma para a formação desse conhecimento aí. Além de agradecer os meus convidados, eu agradeço demais a você que participou do programa, que deu carinho da sua audiência, que contribuiu com a construção do Vejam Só. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.